Voltamos ao vivo com o Balanço Geral, o nosso Balanço Geral. Maravilha você aí com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. E olha só, agora mais informações sobre aquele desaparecimento do estudante. Novas revelações, é isso, né, Beth? Exatamente. O desaparecimento, né, do estudante Luiz Carlos Henrique Alves, de 27 anos, teve um novo capítulo ontem. Segundo o delegado titular da Delegacia Especializada em Capturas, José Augusto Nunes, o estudante que desapareceu na última sexta-feira entrou em contato com uma prima no domingo por meio da internet, inclusive utilizando uma webcam para mostrar que estava bem. Além de falar com a prima, o estudante também falou com um vizinho e pediu que avisasse a mãe dele que ele estava bem. Um colega do rapaz, que pediu para não ser identificado, no caso uma menina bem identificada, disse que o estudante não fazia parte da comissão de formatura, né, e que ele estava atrasado no curso fazia um ano. O delegado solicitou na faculdade um histórico e a frequência do estudante para saber se ele frequentava as aulas. A suspeita da polícia é de que o jovem tenha fugido, haja visto que essa faculdade era mantida pelo pai. Possivelmente ele deve ter gastado esse dinheiro e está aí foragido, fugindo exatamente desse vexame, né, em relação à família. Seria mais ou menos isso, né, Thiago? Vai falar o quê, né? O cara sumiu, tá com medo? Porque uma pessoa que faz alguma coisa desse tipo só pode estar com medo de alguma coisa. Está com medo da família, descobrir que ele não ia se formar ainda. O pai parece que estava pagando lá a faculdade. Agora a gente não sabe se esse dinheiro ele estava usando para fazer festa, para outra coisa, ou ele não... Às vezes também a pessoa não gosta da faculdade que está fazendo, quer trocar de faculdade. Faz para agradar, né? Faz para agradar o pai, a família, mas tem que conversar em casa, tem que conversar com a família. Não adianta fugir. E aí, se a mãe dele tivesse morrido? Ela que é hipertensa, hipertensa, né? Podia ter morrido, preocupada aí com o filho. A gente mostrou aqui todo o sofrimento dessa mãe que chorou na frente da câmera, se expôs também, se expôs a todo o estado do Rio Grande do Norte. Recebemos muitas ligações, muitos e-mails falando sobre esse caso. E aí, porque ele fugiu, porque está com medo de falar com a família? Uma pessoa que faz isso não merece toda essa importância não, viu? Então vamos lá. É Maurício, né? Não? Como é que é o nome dele? Vamos lá, vamos falar. Vai falar lá com a sua família, vai conversar. Luiz Carlos Henrique Alves. Luiz Carlos Henrique. Vamos lá, Luiz Carlos, fala com a sua família, resolve isso de uma maneira tranquila, sua família está preocupada, quer lhe ver, lhe ama. Família lhe ama. Vamos em frente. Você que está sem energia, ó, tá caidinho, vamos lá então, vamos prestar atenção nesse recado da Beth, presta atenção. Vamos mudar esse quadro, energia que não pode faltar. Meu amigo, aquela história de que um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar, pois é, o raio de energia do TZ10 vai cair sim, várias e várias vezes no mesmo lugar. Veja só. Quer ver como um raio pode cair várias vezes no mesmo lugar? Cansaço físico, mental, estresse, indisposição. Com TZ10, sua vida vai mudar. TZ10 combate o estresse, o cansaço físico e mental, dando mais vigor e energia para o seu dia a dia. Quer mais energia? Tome TZ10, o composto vitamínico do homem e da mulher, à venda em todas as drogarias. Viu só? TZ10, então, um composto vitamínico que combate o estresse, o cansaço físico e mental, dando mais vigor e energia para o seu dia a dia. Com o TZ10 a sua vida vai mudar, viu? Até naquela hora esquisita, não deu certo, vamos ver? Tá precisando de energia? Tome TZ10, o composto vitamínico tanto do homem quanto da mulher. TZ10 você encontra nas melhores drogarias. Dá uma passadinha que já está chegando um grande estoque especialmente para você. Tá certo? Tudo certo aí, o Calame, gente? Ele estava querendo TZ10. Tá querendo TZ10. O pessoal tomou TZ10, eu acho. Aqui tá todo mundo cheio de energia por aqui. Meio animado, hein? Mas olha só, a Beth tem mais informações sobre o caso lá do F. Gomes, é isso, né, Beth? Exatamente. O delegado Márcio Delgado Varandas é o novo responsável pelas investigações sobre o assassinato do radialista Francisco Gomes de Medeiros, conhecido aí como o nosso querido F. Gomes. F. Gomes foi morto a tiros em frente à sua casa em Caicó, no dia 18 de outubro do ano passado,
No mesmo dia do crime, o desempregado e ex-presidiário João Francisco dos Santos, conhecido como Dão, confessou o assassinato e foi preso. A polícia suspeita que João Francisco tenha sido contratado para matar o radialista. Essa investigação estava um tanto quanto aí, a família estava à mercê dessa investigação. Que agora, né, foi nomeado um outro delegado, a gente espera que possa progredir esse quadro, que de fato, né, as coisas possam fluir e que se tiver um mandante, que ele que venha à tona esse nome, afinal de contas, não é isso, Thiago? Agora só que tem que investigar por que a investigação, até é estranho, né, mas tem que investigar por que não estavam investigando de uma maneira correta. Porque se trocou o delegado, alguma coisa estava errada. Senão não precisaria ter trocado o delegado. Então tem que saber por que foi necessária essa troca desse delegado. Bom, preste atenção nesse recado. Olha só, você que tem moto, quer ficar motorizado, quer ter mais agilidade aí no trânsito, preste atenção. É isso, né, Beth? Vamos falar de quê, né, Thiago? De moto, claro. Você tem vários motivos aí para comprar sua primeira motocicleta ou para trocar sua moto usada por uma novinha 0 km. Economia de combustível, olha só que maravilha. Facilidade de estacionamento, rapidez no trânsito. Você só não pode esquecer é de que seja para o seu trabalho ou para o seu lazer, a Yamaha está sempre pensando em você. Cripto Inel 115, Facto XTZ 125, Phaser Lander, Teneré 250 e XT 660 são apenas alguns dos modelos Yamaha desenvolvidos com a tecnologia do primeiro mundo para atender exatamente a sua necessidade. Vá ainda hoje, a nossa moto Yamaha, escolha a sua. Toda a linha Yamaha 2011 pelo menor preço à vista ou financiada, com as menores taxinhas do mercado. Nossa moto Yamaha Bernardo Vieira e Natal, no telefone 3630107 e na BR-101 em Parnamirim. O telefone anote 3272-2843. Voltamos ao vivo com o nosso balanço geral. Maravilha você aí com a gente. Muito obrigado, audiência, ó. Explodindo a audiência. Central telefônica aqui, o pessoal veio dizer aqui na redação agora que está tudo congestionado, viu? O pessoal que está tentando ligar e está dando ocupado é porque está congestionado, todo mundo ligando. Coloca o telefone no gancho e já começa a tocar de novo, ok? Muito obrigado. A gente não vai conseguir dar todos os recados, falar com todo mundo, mas a gente faz o possível aqui por você. E preste atenção, olha só. Um caso horrível aconteceu, uma senhora de 74 anos foi agredida, é isso, né, Beth? Exatamente, uma senhora de 74 anos e o filho dela também, de 47, sabe com o quê? Com golpes de foice. O crime foi na Serra Corá, né? Uma senhora, um senhor invadiu a casa, o Valdir Florencio da Costa, de 31 anos, invadiu a casa, arrombou com a barra de ferro e deu simplesmente uma foiçada na cabeça dessa senhora. O filho, por sua vez, tentou defender, levou uma foiçada também na perna e com essa história toda foi salvo. Os dois aí foram para o hospital, o estado deles não é grave. Já o Valdir está preso, inclusive foi encontrado também com a espingarda de soca, querendo matar já um outro filho dessa senhora. Diz que ele é envolvido com drogas, falta de Deus, quer dizer, um sem futuro, né, Thiago? Sem futuro, ótimo. Maravilha, maravilha, tá preso. Olha, mais recados aqui. O Marcos Bauru e Maxwell estão assistindo o nosso Balanço Geral. Obrigada, gente. Muito obrigada aí pela audiência. Um alô especial, pessoal do Serra do Mel, José e sua esposa, sempre ligados aqui conosco. E um morador de Parnamirim ligou para denunciar uma boca de fumo na rua Pedro Nunes Ferreira, no bairro de Santos Reis. Ele diz que parece a Cracolândia. O tráfico acontece em plena luz do dia. Já o Rafael de Nova Parnamirim mandou um e-mail dizendo que está cada vez mais decepcionado com o turismo na cidade. Ele diz que Natal está sendo o destino mais procurado e tendo praias com situação precária. Ele pede para cobrar. Natal, que é sede da Copa, não pode, né, ficar aí passando por essas situações, né, Thiago? É verdade. E a gente aqui no Balanço Geral cobra, viu? Quero mandar um grande abraço pro pessoal lá do posto de Neópolis, lá o Daniel e toda a turma. Abraço também para os taxistas lá da praça, lá do bairro, lá do Neópolis, meu amigo Pintinho, grande figura o Pintinho. E também para o Samuel. Olha só, essa foi complicada. Vamos lá. Também para o Samuel, que trabalha numa churrascaria lá em, acho que é Ponta Negra ali, o Capim Macio, me atendeu ontem, muito legal, assiste todos os dias aqui o Balanço, muito obrigado, viu? Vamos balançar, Calango? Então balança Neópolis, balança Ponta Negra, balança Bom Pastor, que todo dia aqui, o pessoal lá de Bom Pastor manda recado pra gente aqui, muito obrigado.
E olha essa, vamos lá, vamos ouvir essa reportagem que é muito importante. Uma menina bonita, jovem, com a vida inteira pela frente, morta brutalmente. Aquela que mostramos aqui ontem. O namorado dela nos deu um depoimento emocionante. E revelou várias coisas aí, várias histórias para o nosso repórter Val Lima. Tá na rua, tá na sua, Val? Balança! Bonita, amiga e procurando ser feliz. Assim, este jovem, que não quis se identificar, define a namorada Karine de Lima Araújo, 18 anos, morta brutalmente a facadas na zona norte da capital esta semana. Na página que mantinha na internet, é possível ver várias mensagens de amigos. Do que ela contava para você? Que ela estava sozinha no mundo, ela queria mudar, que ela estava arrependida de tudo que ela fez, de errado, que ela tinha passado vários problemas com a família, que não tinha familiares querendo acolher ela, tinha apenas uma tia que a ajudava e que ela precisava de ajuda. E eu me senti, tipo, que na obrigação de ajudar. E a partir daí? A partir daí, a vida dela foi mudando totalmente. Eu convidei ela para ir para a igreja, ela estava frequentando a igreja, conheceu várias pessoas diferentes, pessoas do bem que queriam realmente ajudar ela. Ela estava totalmente mudada. No caso, ela faleceu na segunda-feira. Na terça-feira, ela ia fazer até uma entrevista de emprego. Ela estava muito feliz mesmo. Para ela, a vida dela estava totalmente diferente. Ela me agradecia todo dia e falava que eu tinha mudado a vida dela. Aconteceram fatos trágicos na vida dela. Ela chegou a comentar algum desses casos? Sim, muitos. Ela chegou a comentar sobre o falecimento do pai dela por suicídio. Comentou sobre a perda de uma filha que ela teria, já estava com 8 meses e nasceu morta, por problemas com família, provavelmente a mãe dela. E fora isso, de pessoas que se aproveitaram da vida delas, mais influências que ela teve na vida, e que infelizmente só levaram a vida dela para o que ela conquistou, que foi a morte dela, infelizmente. E ele pede justiça, viu? Pede justiça. E é o que a gente também pede aqui, justiça para esse caso. Justiça. Bom, nosso programa não tem mais tempo hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã voltamos com o Balanço Geral. É isso, até lá. Tchau, tchau.